Nesse vídeo eu vou trazer para vocês o que acontece se um fundo imobiliário falir, principalmente o que acontece com o seu dinheiro. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E olha, a dúvida entre alguns investidores é se primeiramente um fundo imobiliário pode falir e segundo, caso isso aconteça, o que vai acontecer com o dinheiro e o patrimônio desse investidor. Primeiro ponto, o termo falir ou mesmo falência não seria adequado para um fundo imobiliário. Eu só usei no título por ser uma linguagem mais comum entre as pessoas. Isso porque a falência é restrita, aqui na Lei 11.101 de 2005, às sociedades empresárias. As empresas, e o fundo imobiliário não é considerado uma empresa, ele é um condomínio que sequer possui personalidade jurídica, apesar de ter ali um CNPJ próprio. Mas então, respondendo à pergunta inicial do vídeo, um fundo imobiliário pode falir, pode quebrar, pode chegar, ou melhor, à sua insolvência? A resposta é positiva. Só que apesar de ser possível, é muito pouco provável e até hoje não se viu isso acontecer. Apesar de o país ter um mercado muito recente de fundos imobiliários. E por que afinal é muito difícil disso acontecer? É que antes que o patrimônio de um fundo imobiliário seja destruído, o administrador ele possui os seguintes instrumentos para tentar controlar essa situação. O primeiro deles seria a queima do caixa. Caixa daquele fundo que você consegue consultar no site de relações com investidores daquele fundo, até sites aí que consolidam essas informações. Então, para pagar as despesas administrativas do fundo, o administrador vai queimando o caixa dele. Aí vamos supor que chega um determinado momento, a taxa de vacância não se alterou por conta de uma pandemia, por exemplo, um fundo imobiliário hoteleiro fica meses e até anos sem nenhum fluxo de caixa oriundo de aluguéis, e aí o que vai acontecer? Vai zerar o caixa. E aí o que pode fazer o administrador? Emitir novas cotas e chamada para subscrição, que é uma forma de alavancar o fundo, para aguentar um pouquinho mais de tempo. E se eventualmente essa solução não for definitiva, aí então começa a venda dos ativos. E aqui é importante, ao investir em fundos imobiliários, por conta dessa situação, comprar fundos que negociem abaixo do valor patrimonial ou muito próximos do valor patrimonial. Por quê? Porque quando você começar a vender os ativos, vai ser pelo valor de avaliação ou abaixo disso, porque vocês sabem como venda de imóvel é algo complicado. E aí se você pagou mais caro pelo fundo do que ele realmente vale em relação ao seu patrimônio, aí você vai ter um certo prejuízo. E além de tudo isso, é óbvio que você não vai ser surpreendido pelo declínio do fundo, caso ele chegue, inclusive a ter que vender todos os seus ativos, pagar as suas despesas administrativas, lembrando que o fundo não pode se endividar, apenas emitir CRIs ali, como antecipação de fluxo de recebíveis, e por isso ele não vai ter uma grande dívida acumulada. E aí vamos supor que são vendidos os ativos do fundo, os imóveis, por exemplo, pagam-se todas as dívidas, as despesas ali que sobraram, e aí o que restar devolve para os cotistas. E se você comprou aquele fundo com uma cota muito abaixo do valor de patrimônio, pode ser que você sequer perca dinheiro em relação ao seu custo de aquisição. Mas veja o seguinte, você como cotista é como se você fosse sócio daquele fundo, de tal modo que você é o último a receber. Assim como acontece com as empresas quando falem, em que primeiro é pago o crédito trabalhista, depois os créditos com garantia real, ou seja, garantia em imóveis, por exemplo, depois os créditos tributários, depois os créditos quirografários, que são aqueles que não têm nenhuma garantia, depois as multas contratuais, e aí vem os créditos subordinados, que é o crédito dos sócios. Então, quer dizer, o sócio é o último a receber, mas como visto, é muito mais fácil uma empresa quebrar que um fundo imobiliário quebrar. E mais uma dificuldade em relação à quebra do fundo, ou ao menos para causar prejuízo ao cotista, é o fato de que a própria lei, no seu artigo 7º, a lei dos fundos imobiliários, diz que os bens integrantes do fundo não se comunicam com o patrimônio da administradora, da instituição financeira que administra aquele fundo. Ou seja, há um CNPJ do fundo e um CNPJ da administradora, e o patrimônio delas não se confunde, de tal modo que você como cotista nunca vai responder por dívidas da instituição financeira, porque a instituição financeira pode quebrar eventualmente, e aí se ela quebrar, o fundo vai responder de alguma forma? Nem o fundo, nem os cotistas, obviamente. E aí o que reforça isso aqui também, olha só, o artigo 13 da lei diz o seguinte: o cotista, que é o titular das cotas do fundo, não responde pessoalmente por qualquer obrigação legal ou contratual relativamente aos imóveis e empreendimentos integrantes do fundo ou da administradora, salvo, exceto, quanto à obrigação de pagamento do valor integral das cotas subscritas. Então você responde apenas pelo valor das cotas, você não responde por obrigações do fundo. Se eventualmente o fundo vir a quebrar e o patrimônio precisa ser liquidado para pagar as dívidas, e aí não sobrar nada para o cotista perdeu o valor da cota. Tá bom? É isso que ele perde. Então não pode ir além do valor da cota. E aí existe aqui uma curiosidade
numa situação que envolve a liquidação do fundo por conta de renúncia da instituição administradora, seu descredenciamento, destituição pela Assembleia de Cotistas, e aí não tem ali uma administradora para substituir, isso poderá gerar a liquidação do fundo, que é promovida ali inclusive com a participação do Banco Central do Brasil. E aí, só para complementar aqui para vocês, temos aqui o regulamento do fundo KNRI, em que ele prevê aqui a sua hipótese de liquidação, tendo como eventos aqui de liquidação ou dissolução do fundo, desinvestimento com relação a todos os ativos integrantes do fundo, renúncia e não substituição do gestor, que é o que eu falei ali para vocês, descredenciamento, ocorrência de patrimônio líquido negativo após consumida a reserva de despesas extraordinárias, bem como após a alienação dos demais ativos da carteira do fundo, que eu falei para vocês, chega o momento que precisa liquidar aqui os ativos da carteira do fundo para pagar as despesas. E isso gera então a extinção do fundo. E aí, olha só, o resgate das cotas para os cotistas, nesse caso, só ocorre após a alienação da totalidade dos imóveis e ativos, alienação dos valores mobiliários, e aí, após o pagamento de todos os custos de despesas, bem como demais encargos, e aí vai receber o cotista. E mais um detalhe aqui para você, já que estamos falando aqui a respeito de riscos da quebra de um fundo, o próprio regulamento do KNRI prevê o seguinte: na hipótese de o patrimônio ficar negativo do fundo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos adicionais no fundo. Então também tem esse risco aqui em relação aos fundos imobiliários. Então sim, é possível a quebra de um fundo, mas ela é bastante improvável, porque depende de queimar o caixa, emitir novas cotas, gastar eventual reserva de contingência, como por exemplo KNRI, e aí vender seus ativos. A responsabilidade do cotista é apenas pela subscrição das cotas, ele pode eventualmente ser chamado a aportar no fundo quando tiver patrimônio negativo, e existe a hipótese de liquidação do fundo quando ocorre renúncia da sua administradora. Lembrando que o patrimônio do fundo não se confunde com a destituição administradora, bem como em relação ao patrimônio dos cotistas. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você já sabia da possibilidade de um fundo vir a quebrar? Lembrando que tecnicamente não é falência, apenas termo esse que se restringe às empresas. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!